Bom dia, meu nome é Wellington Fernandes, eu sou consultor da C&C Company Consultoria em ERP e estou aqui para fazer uma demonstração da nossa solução de integração entre o sistema Control, que é hoje o sistema nativo das distribuidoras Chincariol, com o sistema Proteus, que é um sistema de retaguarda e, sem dúvida nenhuma, um dos melhores do Brasil, tendo em vista ser a TOTVS a maior empresa da América Latina em desenvolvimento de software. Bom, nossa solução estará tratando todas as operações de vendas, bem como as operações de devoluções, que em conjunto compõem as operações de faturamento das distribuidoras, como também as operações de compra de bebidas, ou seja, toda a compra de produtos Chincariol realizado pelas distribuidoras. Ambos processos, que hoje já são tratados pelo Control, permanecerão, ou seja, continuarão sendo tratados pelo Control, para que possa, no futuro, serem processados por uma rotina de exportação, da qual trará alguns dados que irão compor um arquivo, onde esse arquivo terá todas as informações necessárias para que possamos alimentar o nosso ERP de retaguarda chamado Proteus. Esse arquivo poderá ser tanto em TXT, XML ou DBF, não importa. A nossa aplicação tem tecnologia para ler qualquer um desses arquivos para gerar o nosso processo de integração. Vale ressaltar que, por uma obrigatoriedade da Chincariol, todo o processo continuará sendo desenvolvido e realizado pelo Control, não mudando em nada, apenas após cada rotina, cada processo, estará sendo realizado uma exportação de um arquivo para a nossa leitura da nossa solução. Numa segunda etapa do processo, entra então em jogo o nosso arquivo que foi exportado. Uma vez de posse desse arquivo, nós estaremos tratando com uma rotina de agora importação, ou seja, essa rotina vai ler esse arquivo que foi gerado, tratando o mesmo, e uma vez havendo algum erro nessa importação, é automaticamente gerado um log de importação, ou seja, com todos os registros que não foram importados, o porquê, para que o departamento de TI possa ter o acompanhamento de cada processo. Uma vez não tendo nenhum erro nesse processo de importação, é então gerado uma nova etapa, que é a etapa de validação dos dados, ou seja, estaremos validando cada registro como produtos, clientes, forma de pagamento, valores, condições de pagamento, para que possa haver a integridade referencial tanto do Control quanto do Proteus na sua retaguarda. Uma vez havendo algum erro nessa rotina de validação, é então automaticamente gerado um log de validação, ou seja, com todos os erros que foram gerados no processo de validação. E, finalmente, então, entra-se a rotina de gravação, ou seja, uma rotina que irá pegar os dados que foram importados e validados e irá agora tirar do arquivo TXT e gravar num banco de dados auxiliar, ou seja, uma tabela auxiliar para que possa ser processada futuramente com o ERP. Uma vez tendo algum problema nessa gravação, aí sim é gerado um log de gravação. Entenda-se com isso que há todo um processo, uma geração de um arquivo de log que irá estar subdividido em log de importação, log de validação e log de gravação, para que o departamento de TI possa ter um acompanhamento de todo o processo, evitando assim perca de dados e incompatibilidade de dados. Bom, agora entra-se a terceira etapa do processo, ou seja, uma vez de posse desse banco auxiliar que foi gravado e gerado, nós teremos então todos os dados necessários para alimentar a nossa retaguarda. Diga-se de passagem que foi gerado um banco auxiliar, ou seja, que nada mais é uma tabela auxiliar, para que nada seja jogado no banco oficial sem que antes seja validado pela nossa rotina. Uma vez
de posse desse banco, entra-se então agora sim a rotina de integração, ou seja, uma rotina que irá ler esse banco de dados auxiliar para gerar o banco de dados oficial do Proteus. Se houver algum erro nessa rotina, é então gerado também um log de erros, desinformando qual foi o erro, em qual registro que houve o erro da gravação do respectivo dados. Lembramos que essa rotina de integração ela pode ser executada via job, que nada mais é um robô padrão TOTOS, que é executado e configurado, executado de 15 em 15 minutos, ou meia hora, ou uma hora, não importa, ele fica de acordo com a necessidade do cliente, ou pode ser via manual, ou seja, startado de tempo em tempo, hora julgado necessário pelo cliente. E todo esse processo, uma vez sendo executado, que na verdade é a integração em si, acontece então algumas etapas que queremos aqui ressaltar, que chamamos de diferenciais da company, ou seja, processos em que nós garantimos toda a integridade da nossa solução. Quando chamamos de diferenciais da company, queremos dizer que, por termos mais de 10 anos de experiência em ERP TOTOS, sabemos que muitos dos principais problemas ocasionados no sistema são formas indevidas de gravação de dados, como customizações que resolvem um problema e ocasionam outro, por não ter conhecimento do ERP como um todo. Por isso, nossa solução, que estamos aqui apresentando, ela respeita todo o padrão de programação da TOTOS, em NDVPL, ou seja, toda a padronização que a TOTOS faz com os seus sistemas originais, nós também fazemos na nossa solução para que possa haver uma integridade de padronização. Também podemos ressaltar que, por estarmos fazendo todo esse processo num padrão, todas as futuras versões da TOTOS que possa vir a ser lançada, que hoje estamos na 10, indo para 11, e podemos chegar na versão 20 ou 50, toda a rotina, todo o processo estará mantido íntegro funcionalmente, porque respeitamos todos os padrões da TOTOS. Também podemos ressaltar que todos os gatilhos e customizações que ora existentes no cliente serão mantidos e sendo tratados como já são hoje, ou seja, não haverá nenhuma perca de customizações, gatilhos, consultas existentes na base do. Tudo isso porque nós mantemos um processo de gravação que é padrão da TOTOS, chamado rotina automática. De maneira nenhuma é inserido alguma gravação direto no banco de dados, na tabela, para evitar assim a perca da compatibilidade referencial do sistema Proteus. Bom, agora entra-se também a parte importante, que é dos RECNOS. Sabemos que a TOTOS tem uma forma muito particular de tratar a gravação em banco, uma vez que é utilizado uma rotina chamada TOTOS DB Access ou Top Connect pela TOTOS, que é a aplicação responsável que fica trabalhando entre o banco de dados e a aplicação em si, ou seja, fazendo ali o sistema ODBC de todo o processo de gravação em banco. Uma vez tendo o banco de dados Proteus alimentado, ou seja, cada tabela com seu respectivo registro, respectivos dados, temos então agora todo o nosso processo, todo o nosso departamento financeiro de forma alimentada. Temos também toda a parte contábil também alimentada, toda a parte fiscal e também toda a parte de estoque. Ou seja, temos montado na retaguarda o nosso ERP, tá, com todos os dados necessários para que possamos ter a parte gerencial de maneira global da empresa, coisa que o Control hoje não nos oferece. Bom, quando falamos do financeiro, queremos dar uma atenção especial a esse departamento, tendo em vista que achamos por melhor
nossa sugestão, tratar os títulos financeiros no processo de retorno do caminhão, ou seja, todo o fechamento financeiro será realizado no fechamento do romaneio, ou seja, o caminhão sai para a entrega, quando ele voltar no processo de fechamento de romaneio realizado no control, a partir daí, após a confirmação do fechamento do romaneio, também é gerado um arquivo TXT, ou DBF, a qual nesse arquivo terá toda a vida financeira daquela operação. Ou seja, se houve o pagamento integral daquela entrega, então a nossa rotina, a nossa solução, ela gera o título integralmente, automaticamente também já baixa o título, porque já foi pago, fazendo uma baixa automática e finaliza o processo. Se porventura, na hora da entrega, houve alguma inconveniente com o cliente, ou mudou-se a forma de pagamento, por exemplo, o cliente pagou parcialmente aquela mercadoria, então o sistema irá fazer o quê? Gerar um título A, que seria o título total, o título integral. No mesmo instante, irá fazer uma baixa parcial desse título, e o restante dos valores será gerado um título B, C, D ou E, ou seja, dependendo da forma que foi negociada lá entre o caminhoneiro e o cliente. Ou seja, se o cliente, naquela venda específica, ele optou em não pagar à vista e pagar em 2 vezes, então é gerado um título, é feita uma baixa parcial e gerado mais 2 títulos, que são os restantes do pagamento. Por outro lado, se houver algum problema e houver uma devolução da mercadoria, então é feito é gerado o título financeiro e logo após o mesmo é baixado usando o motivo de baixa de cancelamento. Para que isso? Para que haja toda uma confiabilidade, toda uma rastreabilidade, para que o departamento de auditoria possa acompanhar tudo que está acontecendo ou o que aconteceu naquela venda ou com aquela mercadoria. Com isso aí, ele tem toda uma visão macro de tudo que ocorreu, financeiramente falando, daquela entrega ou daquela mercadoria. Bom, uma vez feito todo o processo, na hora do fechamento do romaneio lá, toda a nossa retaguarda ela estará alimentada, ou seja, teremos todo o departamento financeiro com suas obrigações a receber, bem como obrigações a pagar, teremos todos os livros contábeis já prontos para serem para ser realizado também o SPED contábil, todos os livros fiscais prontos para serem emitidos, bem como a parte fiscal pronta para o SPED fiscal. Aí venho ressaltar aqui uma particularidade da TOTVS, que é o que? Já ter todos os processos contábeis e fiscais prontos para processamento, ou seja, a TOTVS tem hoje uma equipe fiscal, uma equipe jurídica que já define e traz tudo pronto para o cliente, ou seja, o departamento fiscal e contábil já poderá operar com a certeza de estar dentro da legislação de cada estado do Brasil. E por fim, a parte de estoque, tendo todo o estoque físico e financeiro agora também no Proteus, e como também inventário, que o Proteus hoje tem um bom sistema de inventário, um bom processo de inventário para que possa ser analisado. Ou seja, o cliente terá não só agora o seu estoque no control, como também na matriz lá no Proteus para fazer toda uma conferência e auditoria hora necessária. Bom, toda essa solução ela foi idealizada tendo em vista que o control não disponibiliza hoje para as distribuidoras Chincariol uma retaguarda eficaz para que possa ter um processo gerencial mais adequado. Ou seja, hoje a distribuidora continuaria operando na sua frente com o control, fazendo as vendas, faturamento e compras através do control, e na retaguarda iria dispor de um grande software de ERP que teria todas as condições de tomada de decisões gerenciais como um todo, tanto de uma filial quanto da empresa ou do grupo como um todo. Bom, para nós foi um prazer fazer essa apresentação, estamos à disposição, aí estão nossos contatos, para fazer uma demonstração presencial e tirar qualquer dúvidas hora necessárias, porque cremos que essa solução ela é muito viável, porque hoje, sem dúvida nenhuma,
A TOTVS é a maior empresa de ERP na América Latina e sua empresa terá todas as condições de usar essa ferramenta sem ter que tirar o control da sua linha de produção, ou seja, sem ter que efetuar a quebra contratual com a TIM Cariol. Um bom dia para todos, foi um prazer, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, hora necessários. Muito obrigado.